Olá! Hoje a gente vai para o capítulo 4 do Evangelho segundo Lucas. Hoje nós temos alguns episódios. Tem a provação no deserto, a tentação de Jesus no deserto. Logo depois a gente tem Jesus em Nazaré. A gente tem aquela cura de um possesso ali que Jesus confronta aquele possesso. E depois a gente tem a cura da sogra de Pedro, né? Então nós já vimos isso em Mateus, nós já vimos em Marcos, né? Mas nós temos aqui Lucas, né, trazendo também o relato a partir do seu ponto de vista. Vamos lá? Então faça o seguinte, compartilhe esse vídeo para todo mundo. E hoje eu queria falar com você sobre uma coisa. Quero agradecer muito as pessoas que ajudam o canal. Volto a dizer para você, eu faço esse curso bíblico, não é necessário fazer pagamento por ele, não é necessário você fazer inscrição, não é necessário você fazer nenhum tipo de compromisso para se pagar, nada disso, porque esse é um trabalho que eu faço para que você ame a palavra de Deus e se aprofunde. Só que tem muita gente que generosamente e voluntariamente ajuda o canal, né? São pessoas tocadas, né? Mesmo sem ser obrigatório isso, são pessoas que enviam sua contribuição porque acham importante manter o canal, tá bom? Então eu quero agradecer, muito obrigado, você que regularmente envia, né, aí uma doação para que a gente possa fazer a produção, para que a gente possa fazer o canal acontecer, tá bom? Muito obrigado, obrigado mesmo. Eu fico muito feliz, né, de saber que você, né, está vendo e que esse curso tem ajudado você, tá bom? Então obrigado mesmo, né, essas pessoas que generosamente, voluntariamente, né, ajudam o canal. Se alguém quiser ajudar, né, eu já disse, não é obrigatório, né, mas se alguém quiser ajudar, tem essas formas que o YouTube apresenta, que é o valeu, né, que você corre para cá, vai lá e coloca o valeu, ou então, se quiser, pode usar esse Pix aqui para que você ajude, tá bom? Tá certo? Mas o que eu quero mesmo é que você possa ler a Bíblia comigo todos os dias. Isso que é importante, ler a Bíblia comigo todos os dias, se aprofundar e fazer com que a palavra de Deus realmente ilumine a sua vida, seja lâmpada, luz na sua vida. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos lá então. Vamos, gente. Hoje é o capítulo 4. O capítulo 4 não é tão grande não, mas ele tem bastante coisa aqui. Vamos lá. Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante esse tempo, ele nada comeu e, terminados esses dias, teve fome. Disse-lhe então o demônio: se és o Filho de Deus, ordena a esta pedra que se torne pão. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. O demônio levou em seguida a um alto monte e mostrou-lhe em um só momento todos os reinos da terra. E disse-lhe: eu te darei todo este poder e a glória desses reinos, porque me foram dados e dou-os a quem eu quero. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. E Jesus disse-lhe: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e a ele te servirás. O demônio levou ainda a Jerusalém ao ponto mais alto do templo e disse-lhe: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ordenou aos seus anjos a teu respeito que te guardassem e que te sustivessem em suas mãos para não ferires o teu pé em alguma pedra. Jesus disse: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois de tê-lo assim tentado de todos os modos, o demônio apartou-se dele até outra ocasião. Jesus, então,
cheio da força do Espírito, voltou para a Galiléia e sua fama divulgou-se por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E enrolando o livro, deu ao ministro e sentou-se. Todos quanto estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que procediam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Então lhes disse: Sem dúvida me citareis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Todas as maravilhas que fizeste em Cafarnaum, segundo ouvimos dizer, faze-as também aqui na tua pátria. E acrescentou: Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Em verdade vos digo, muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando se fechou o céu por 3 anos e meio e houve grande fome por toda a terra, mas a nenhuma delas foi mandado Elias, senão uma viúva em Sarepta, na Sidônia. Igualmente havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi limpo, senão o sírio, Naamã. A essas palavras encheram-se de cólera, todos de cólera na sinagoga. Levantaram-se e lançaram-no fora da cidade e conduziram-no até o alto monte sobre o qual estava construída a sua cidade e queriam precipitá-lo dali abaixo. Ele, porém, passou por entre eles e retirou-se. Desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e ali ensinava-os aos sábados. Maravilhavam-se de sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade. Estava na sinagoga um homem que tinha um demônio imundo e exclamou em alta voz: Deixa-nos, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para nos perder? Sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus replicou severamente: Cala-te e sai deste homem. O demônio lançou-o por terra no meio de todos e saiu dele sem lhe fazer mal algum. Todos ficaram cheios de pavor e falavam uns com os outros: Que significa isso? Manda com poder e autoridade aos espíritos imundos e eles saem? E corria sua fama por todos os lugares da circunvizinhança. Saindo Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram-lhe por ela. Inclinando-se sobre ela, ordenou-lhe a febre e a febre deixou-a. Ele levantou-se imediatamente e pôs-se a servi-los. Depois do pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diversas moléstias lhes trazia, impondo-lhes a mão, o sarava. De muitos saíam os demônios aos gritos, dizendo: Tu és o Filho de Deus! Mas ele repreendia-os severamente, não lhes permitindo falar, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao amanhecer, ele saiu e retirou-se para um lugar afastado. As multidões procuravam e foram até onde ele estava e queriam detê-lo para que não as deixasse. Mas ele disse-lhes: É necessário que eu anuncie a boa nova do reino de Deus também às outras cidades, pois essa é a minha missão. E andava pregando nas sinagogas da Galiléia. Muito bem, aqui nós temos esses episódios, a tentação do deserto, né? A gente tem
o episódio de Nazaré e a gente tem aqui a sogra de Pedro que é curada. Então, a cura do possesso também. É muito interessante ver aqui que Jesus é tentado pelo demônio quando ele está no deserto se retirando. Jesus tinha sido batizado, você lembra? No capítulo 3, Jesus tinha acabado de ser batizado, tinha acontecido aquela teofania em que o Espírito Santo via sobre ele e uma voz se dizia: esse é o meu filho bem amado. Escuta, esse é meu filho bem amado, em ti põe minha afeição. Não é assim? Tinha acontecido isso e Jesus vai para o deserto se preparar num grande retiro que ele faz para começar a sua vida pública. Como é que o demônio tenta Jesus? Se és filho de Deus, olha para você ver, no batismo já havia tido a declaração que vem de Deus: tu és o meu filho amado, bem amado. E aqui o demônio faz o oposto de Deus e diz: se és filho de Deus, coloca dúvida se ele é realmente filho de Deus. Deus fala: tu és o meu filho amado. E aqui o demônio coloca dúvida em Jesus, se és filho de Deus. E é interessante isso, porque como acontece essa tentação? A tentação acontece porque Jesus é totalmente homem e totalmente Deus. Jesus é tentado na sua humanidade, tanto é que as tentações que Jesus passa são coisas puramente humanas. A fama, o poder, o sucesso, o espetáculo, tudo coisa humana, tudo coisa humana. E o diabo ainda coloca dúvida, se és filho de Deus. E é interessante uma coisa aqui, que o diabo tenta Jesus com a Bíblia. O diabo fala: se és filho de Deus, ordena essa pedra que se torne pão, porque está escrito, se torne pão. E Jesus então responde também com a palavra de Deus. Sabe uma coisa interessante? O diabo usa a palavra de Deus para tentar Jesus. Ele fala assim: lança-te daqui para baixo, porque ordenou os teus anjos a respeito, te guardaste, se estivesse e tal. Ele cita o Salmo 90 para Jesus. E Jesus rebate com a palavra de Deus. Por que eu gosto de lembrar isso? Porque eu disse isso até na missa. O diabo usa a palavra de Deus para tentar Jesus. Olha para você ver. Ele manipula a palavra de Deus para tentar Jesus. É o que muitas vezes acontece no nosso meio. Pessoas que usam a palavra de Deus para manipular os outros. A palavra de Deus é viva, eficaz e só existe para o bem. Mas há pessoas, como o diabo, que usa a palavra de Deus para tentar manipular, gerar preconceito. Então, cuidado que a mesma palavra que salva e liberta pode ser usada pelo diabo para nos tentar. Cuidado. Por isso que ler a palavra de Deus precisa de conhecimento, precisa de sabedoria e, sobretudo, ser guiado pelo Espírito Santo. Tá bom? Mas vamos lá. Dito isso, Jesus é tentado na sua humanidade. E Jesus rebate todas as tentações de Jesus com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Jesus vai a Nazaré é onde Jesus se criou. Imagina, Nazaré, por isso que Jesus é chamado Jesus de Nazaré. Nazaré é a cidade que Maria e José moravam. Jesus nasce em Nazaré, Jesus nasce em Belém, no período em que eles moravam em Nazaré. De Nazaré eles vão para Belém. Jesus nasce em Belém, volta para Nazaré, ali Jesus se cria. Jesus, quando está nesse período, quando ele está mais velho, ele vai morar na cidade de Cafarnaum, povoado de Cafarnaum. Tanto é que Cafarnaum, que é uma vila de pescadores, é chamada depois de Cidade do Senhor. Cafarnaum foi chamado Cidade do Senhor, Cidade de Jesus. Por quê? Porque Jesus morou ali em Cafarnaum. Jesus morou em Cafarnaum, que Cafarnaum fica ali na Galileia. Cafarnaum fica junto ao lago de Tiberíades, ao mar de Genezaré. Ali fica Cafarnaum, Então, Jesus
ele vai até Nazaré, volta à sua cidade, onde ele se criou, onde passou a adolescência e tal. E ali ele pega, né, o rolo e lê uma passagem de Isaías, que na verdade essa passagem falava justamente sobre o Messias, aquele que devia vir. E Jesus tem plena convicção de que se cumpriu aquilo que Isaías falava. Logo depois, Jesus cura um possesso, né? Esse possesso, essas curas de Jesus com um espírito imundo, chamado espírito, está mais relacionado a curas que Jesus faz de doenças. Tinha muitas doenças que as pessoas não conheciam qual era o mecanismo dessa doença. Muitas pessoas atribuem as doenças ao diabo, ao espírito imundo, mas Jesus aproveita essa situação para mostrar o seu poder e também a sua divindade, e termina justamente com aquele momento lindo, 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 que Jesus cura a sogra de Pedro. Bom, né, é um momento muito... A cura da sogra de Pedro é cheia de significado. Ela está deitada, Jesus estende a mão, ela está deitada, Jesus a levanta, a febre passa, ela serve a eles, porque quem é curado se torna um servidor. Vamos lá, gente, tem muita coisa. Eu dei só um resumo aqui, mas eu quero pegar alguns versículos para a gente entender. No versículo 1, deixa eu começar a falar uma coisa para você. Este embate de Jesus com o diabo no deserto, e o deserto aqui é muito significativo, tem muito a ver com a conversa de Adão com a serpente lá no jardim. Isso a gente tem que entender. Isso mesmo. Por quê? Veja só uma coisa. Por que o deserto é importante? Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão, depois de ser batizado, né? E foi levado pelo Espírito Santo, pelo Espírito ao deserto. Muito bem, presta atenção. Muito bem. Agora não é mais um jardim, agora é um deserto. Lá atrás, Deus tinha criado um jardim para o homem e para a mulher. Mas, o que o homem e a mulher fizeram? Traíram o próprio Deus e por isso eles se deram ouvido à serpente, ao mal, ao diabo. Então, lá no jardim, o diabo convenceu Adão de pecar. O diabo, né, a serpente, convenceu Adão de pecar. E Adão caiu na armadilha do diabo. Aqui, nós estamos no deserto. E o diabo tentador vem com a mesma história, tentando fazer com Jesus o que ele fez com Adão. Olha que coisa. Tentando fazer com Jesus o que ele fez com Adão. Só que aqui o diabo se estrepou. O Adão lá caiu na conversa do diabo. Mas Jesus, o novo Adão, Jesus é chamado pelos santos padres da igreja de novo Adão. O novo Adão rechaça o diabo e não cai na conversa do diabo. Aquele Adão lá do jardim levou toda a humanidade para o pecado, quando se deixou levar pelo diabo. Este novo Adão aqui, Jesus, não caiu na conversa do diabo e levou toda a humanidade à salvação. Se por um homem, Adão, o velho Adão, entrou o pecado no mundo, por este homem, que é totalmente homem e totalmente Deus, entra a salvação no mundo. Está vendo como que tem ligação? A tentação do deserto com a conversa da serpente do diabo com Adão. Interessante, né? No versículo 3, como eu disse,
Disse-lhe então o demônio: se és filho de Deus, ordena esta pedra que se torne pão. Muito bem, se és filho de Deus, ele está atacando Jesus aqui, ó, naquilo que Jesus foi batizado. Aqui é o batismo de Jesus. Ó, tu és o meu filho bem-amado, em ti põe minha afeição. Aí o diabo vem e cai e põe em dúvida isso. Se és filho de Deus. Olha que coisa. Se és filho de Deus. No batismo, foi essa a proclamação. Tu és o meu filho muito amado. E agora o diabo tenta Jesus justamente com esta declaração. Muito bem. No versículo 6, o diabo é muito mentiroso, né? O diabo é o pai da mentira, né? Olha que coisa. Eu vou pegar o versículo 5. O demônio levou em seguida a um alto monte e mostrou-lhe em um só momento todos os reinos da terra. E disse-lhe: eu te darei todo este poder e a glória desses reinos, porque me foram dados e dou a quem eu quero. Muito bem, aqui o diabo, ele se gaba de ter o poder político sobre o mundo, né? E propõe a Jesus que ele seja apenas o Messias temporal do mundo. Aqui é importante, um Messias revolucionário. Atenção, isso aqui é muito perigoso pelo seguinte. Por quê? Eles esperavam um Messias que fosse libertar o povo ali de Israel das mãos do Império Romano. Eles esperavam um Messias que ia fazer um exército à semelhança do rei Davi. Eles esperavam um Messias que ia formar um reino puramente terreno. Um reino terreno. Opa! Epa! Este é o Messias que o diabo propõe para Jesus. Vou te dar todos os reinos, você vai mandar em tudo, você vai ter exército, você vai ter poder. Opa! Este é o Messias que o diabo quer. É. Um Messias puramente temporal, terreno. Olha para você que perigo. Naquela época as pessoas queriam o quê? Eu quero um Messias que nos liberte do Império Romano. Eu quero um Messias que tenha um exército. Eu quero um Messias... Não. Esse é o Messias que o diabo propôs. Eu te darei o reino, eu te darei exército, eu te darei poder. Esse é o Messias. E Jesus rejeita ser o Messias assim. Porque o seu reino não é deste mundo. Porque o seu reino não é ter um exército. Porque ser o Messias Salvador não é ser um revolucionário. Porque ser o Messias Salvador não é simplesmente se livrar do domínio do Império Romano, não. Isso é ser Messias do jeito que o diabo quer. Um Messias puramente humano. E Jesus falou: não. Eu não quero isso. Eu não quero isso, né? E ele fala: se você prostrar diante de mim. E Jesus fala: não, adorarás o Senhor teu Deus e a ele te servirá. Não vem com essa história. Esta pode ter sido uma tentação que tenha passado, às vezes, na parte humana de Jesus. Será que não é melhor eu, de repente, né, já que estou aqui, fazer uma revolução contra o Império Romano, formar um exército, formar uma nação? Será que não é essa pode ter sido um pensamento que tenha vindo na parte humana de Jesus e Jesus rechaça isso? Não! Isso é o que o diabo quer. Um Messias puramente temporal, puramente humano. Não é assim. O meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Vamos lá. No versículo 16 é aqui, onde está aqui, gente? Na sinagoga. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado, entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. É interessante lembrar sobre esses costumes aqui.
Lucas aqui apresenta a primeira pregação de Jesus. Aqui é a primeira pregação de Jesus e acontece dentro de uma sinagoga, né? Na sinagoga se celebrava o sábado, né? Como? Pela leitura da lei e dos profetas. Aí depois tinha uma homilia, um sermão. Aí, né, naquele momento, qualquer judeu adulto podia tomar a palavra. É interessante isso. O templo era o lugar do sacrifício. As pessoas iam ao templo, faziam suas orações, lá levavam os seus animais para serem sacrificados. Mas a vida religiosa nas comunidades, longe do templo, elas eram mantidas pelas sinagogas. Sinagoga é uma palavra grega que quer dizer onde todas as pessoas se reúnem, né? E lá na sinagoga não tinha sacrifício, claro que não, porque o sacrifício só faz no templo. A sinagoga era o quê? Um lugar onde se lia a lei, lia os profetas e depois alguém tomava a palavra e fazia uma preleção. Então era assim que era mantido. Geralmente tinha a sinagoga era mantida por alguém ou por uma família, tinha um chefe da sinagoga que organizava o serviço litúrgico, mas como que você celebrava o sábado? Ou na sexta-feira à noite, você já começava, fazia todo o ritual, até hoje, como assim, do Shabat, aquela coisa. O sábado era passado ele totalmente sem trabalho, sem fazer esforço, sem nada disso. E as pessoas iam até a sinagoga. Na sinagoga, elas escutavam trechos da lei, trechos dos profetas, e de repente alguém fazia um sermão. É esse sermão que Jesus faz. Então, Jesus pega lá, e era comum, podia qualquer pessoa fazer isso, qualquer judeu adulto podia fazer isso. Ele pegou o rolo, abriu Isaías e leu aquela passagem de Isaías. Essa passagem de Isaías, o texto de Isaías é o texto 61, é o Isaías 61. Eu vou explicar daqui a pouco, mas isso é interessante. Qualquer um podia tomar a palavra. Jesus não fez nada de errado. Qualquer judeu adulto, Jesus estava com 30 anos, pegou a palavra e fez uma preleção ali. Muito bem. No versículo 17, isso que eu quero que você chame atenção, porque eu gosto muito de ir nas traduções. No versículo 17, a minha Bíblia, eu não sei como está traduzido na sua Bíblia, mas eu quero chamar a atenção aqui. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito. Vamos lá. Na verdade, não é escolheu a passagem, não. A minha Bíblia aqui, a tradução não está muito fiel, não. No original está escrito, encontrou a passagem, não escolheu. Aqui tem diferença. Então, não sei como está na sua Bíblia, pode ser que esteja escrito, encontrou a passagem. Mas o correto é, encontrou a passagem. Por quê? Não é que Jesus tenha escolhido aquela passagem. Ele encontrou aquela passagem. E quem o fez encontrar foi Deus. Então, na verdade, não foi assim, Jesus ficou, deixa eu ver onde eu vou escolher. Eu vou escolher essa aqui. Não. Jesus desenrola a coisa e ele encontra a passagem. Porque foi Deus que colocou diante dele aquela passagem. Então, há uma diferença aqui, tá bom? Então, vamos ser corretos aí na tradução. Tá bom? A minha Bíblia da Ave Maria eu até podia mudar ir lá no original e colocar, porque muda as coisas aqui. Então o original está dizendo assim, desenrolando o livro, encontrou a passagem onde está escrito. Porque ele desenrola o livro e pá! Olha aquela passagem, porque Deus fez ele encontrar aquela passagem. Qual passagem? Essa passagem aqui, ó. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar um ano da graça do Senhor. Muito bem. Esse texto de Isaías é maravilhoso. É Isaías capítulo 61, né? O que esse texto de Isaías faz? Esse texto é um texto messiânico. Ele aponta quando o Messias realmente estiver no nosso meio. E ele evoca, este momento da presença do Messias
na nosso meio, o ano da graça do Senhor. Jesus se refere, né, ao Espírito que ele tinha recebido no batismo. Olha, o Espírito do Senhor está sobre mim. Opa! Lá no batismo diz assim: desceu o Espírito como de forma de uma pomba sobre ele. Então Jesus vem aqui e lê: o Espírito está sobre mim, né? E faz de Jesus a sua fonte da mensagem e da ação de Jesus. Esse texto, ele é o texto para dizer que o ano da graça do Senhor, ele é o ano quando realmente a presença do Messias nos trouxer verdadeiramente a graça. É interessante que esse texto também, ele era o texto que corroborava para se celebrar a cada 50 anos o jubileu. Deixa eu te explicar melhor. Aqui de Isaías, quando traz para a gente que quando o Messias estiver no nosso meio, né, os cativos serão libertos, os cegos recuperarão a vista, né? As pessoas que estavam presas ficarão livres, né? Os pobres terão a boa notícia anunciada para ele. Tudo isso vai acontecer, tá? Mas você sabe que os israelitas celebravam de 50 em 50 anos este ano da graça do Senhor. Era o chamado ano do jubileu. Ano do jubileu. Jubileu, jubileum, é aquele chifre que toca e proclamava o ano da graça do Senhor. Esse ano de jubileu, né, de 50 e 50 anos, era um ano que todos que estavam presos eram libertos, todas as dívidas eram perdoadas. Se você de repente estava alguém preso porque não pagou uma dívida sua, ele era liberado. Se alguém estava preso porque ele estava lhe devendo alguma coisa, era liberado, né? Os campos eram devolvidos para as pessoas que você tinha pego. Então, era como se fosse uma restauração completa, resetar o mundo, deu um reset no mundo, né? Um reset no mundo. É este tipo de jubileu que a gente tenta fazer na igreja a cada 25 anos. De 25 anos, 25 anos. Então, nós tivemos o jubileu de 2000, 2025 que tivemos, nós vamos ter 2050 e temos os jubileus extraordinários que a igreja apresenta. Ao invés de a gente ir na prática, né, libertar da cadeia, libertar das dívidas, a gente recebe da igreja as indulgências plenárias, nos libertando das penas temporais dos nossos pecados, tá bom? Mas então esse texto é o que dá fundamento para o ano jubileu, tanto do Antigo Testamento quanto o ano jubileu que nós celebramos na igreja. Mas o importante é lembrar que esse momento é crucial, porque Jesus, né, se apresenta aqui como o Messias que veio proclamar o ano da graça do Senhor. Ele está no nosso meio. No versículo 21, o próprio Jesus atesta e afirma que ele é aquele que o texto fala. Veja só, ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. O próprio Jesus fala isso. O próprio Jesus aqui, né? Jesus apresenta a sua vinda como o advento desta era da graça. Então, Jesus termina dizendo para anunciar os cativos, para pôr liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Quando ele termina, ele diz: hoje se cumpriu este oráculo que acabais de ouvir. Ou seja, Jesus se apresenta, né, apresenta a sua vinda, a sua presença, como a chegada da era da graça. Ele mesmo faz isso. Ele mesmo faz isso, né? No versículo 23, interessante aqui. Então Jesus disse a ele que, sem dúvida, nem me citareis esse provérbio médico: cura-te a ti mesmo, todas as maravilhas que fizessem em Cafarnaum, onde Jesus estava morando, segundo ouvimos dizer, fazes também aqui na tua pátria.
pátria de Jesus, todo mundo sabe, é Nazaré. Jesus ali convivia com José, com Maria, né? Cresceu, blá, 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 blá. Então, a pátria, ele estava morando agora em Cafarnaum, mas a pátria dele era Nazaré, né? Muito bem. Tem uma coisa aqui, porque o pessoal o pessoal se revolta com Jesus, não sei o quê, porque Jesus começa a falar, Jesus não consegue fazer milagre ali, porque o pessoal não acredita. E por que Jesus não consegue fazer milagre ali? Porque o pessoal não acredita. Se você não acredita, o milagre não se realiza, porque o milagre depende da fé. Todas as vezes Jesus fala, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé é isso, a tua fé é aquilo. Se a pessoa não tem fé, não acredita, não vai ter milagre, não vai ter obra, não vai ter nada, né? E aí, Jesus não faz milagre. E o pessoal, então, em determinado momento, Jesus falou, e é assim mesmo, porque Elias foi mandado a uma viúva lá, de Sidônia, de Sarepta, na Sidônia, quem foi, e era uma pagã, o profeta, como chama? O profeta Eliseu curou o sírio Naamã, era um pagão também. Então, eles ficaram com muita raiva de Jesus quando falou isso. Eles antes estavam admirando Jesus porque tinha feito uma bela pregação na sinagoga. De repente se revolta contra Jesus, né, querendo expulsar de lá. E aí aqui acontece uma coisa muito bonita, muito interessante, é isso aqui, ó. Eu acho muito bonito. Quando todo mundo queria jogar ele, expulsar, ele, porém, passou por entre eles e retirou-se. Pronto. Seguiu o seu caminho. Foi embora. Retirou-se, né? Seguiu o caminho. Qual que era o caminho de Jesus? O caminho de Jesus é ir para Jerusalém cumprir sua missão. E é muito interessante, esse texto fala assim, Jesus, eles querem jogar Jesus fora, Jesus calmamente passa no meio deles e segue o seu caminho. Jesus tinha o quê? A sua missão era ir para Jerusalém? Então vai. Isso é muito bonito para nós, porque é o seguinte, às vezes a gente sofre oposição das pessoas, às vezes a gente sofre empecilhos, as pessoas querem nos atrapalhar. Siga o seu caminho. Você não tem uma missão? Você não tem um objetivo? Você não tem um propósito? Passa no meio dos problemas e vai embora. Jesus, o que ele fez? Ele passou no meio dos problemas, todo mundo gritando, querendo expulsar, querendo jogar ele do morro e tal. Jesus passa no meio dos problemas. Está com um monte de problema na sua vida? Tá? Não tá? Passa no meio deles. Vai fazer o que tem que ser feito. Se preocupa com o que é essencial. O essencial para Jesus aqui é o que era? Ir para Jerusalém. Então Jesus passa no meio deles e vai para Jerusalém. Então quando tiver um problemão na sua vida, um monte de coisa acontecendo, você não tem um objetivo? Tem um propósito? Passa no meio dos problemas e vai. Tá bom? Muito bem, e para a gente terminar aqui, muito interessante, no versículo 43, acho maravilhoso, e assim a gente termina ligando lá com aquela pregação, com aquela proposta indecente do diabo, eu vou te dar todo o reino, eu vou te dar todo o poder político, eu vou te dar tudo isso. E Jesus fala, opa, isso não, eu sou Messias, de um novo reino. E olha que interessante, versículo 43. Aqui, né, isso aqui, depois, eu nem falei da cura da sogra do Pedro, mas quando Jesus curou a sogra do Pedro, botou ela de pé, ela começa a servir e tal, aquela coisa toda. Volto a lembrar você, por que curou a sogra de Pedro? Cadê a mulher do Pedro? A mulher do Pedro provavelmente já devia ter morrido, porque Pedro provavelmente devia ser viúvo e estava morando lá com a sogra, ou a sogra morando com ele. Né? Mas aí, ao amanhecer, ele saiu, retirou-se para o lugar afastado, as multidões o procuravam, foram até onde ele estava e queriam detê-lo para que não deixasse. Aí o que ele faz? Ele disse-lhes, é necessário que eu anuncie a boa nova do reino de Deus, também às outras cidades, pois essa é a minha missão. Olha que interessante, em Lucas, para o evangelista Lucas, o reinado de Deus é o objeto da pregação de Jesus e de seus discípulos. O que é importante aqui? O reino de Deus ser instalado.
Não é um reino político, não é um reino terreno, não é um reino como o diabo queria, com exército, com poder. Não, é o reino de Deus, da misericórdia, do amor, da solidariedade, da justiça. Este é o reino que precisa ser implantado. E para Lucas, o objeto de toda a pregação de Jesus, o objetivo, de toda a pregação de Jesus é instaurar este reino, o reino de Deus. Et crutim Domini fugit partis adversa, vit teleo de tribiuda, radix Davide. Aleluia.